Acabar com a ansiedade do Chico Lang. Fala pra gente como que o Silvinho escalou o timão hoje. Beijo! Beijo, Mi. Boa noite para você, para o Celso, para o Chico, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Para tranquilizar o Chico Lang, né, o Corinthians na pré-temporada está invicto. Mais do que invicto, está com 100% de aproveitamento. Jogo treino no domingo lá no CT Joaquim Grava contra a Inter de Limeira, vitória por 1-0, gol marcado pelo Duqueiroz. E hoje contra o Osasco Audax, vitória corintiana por 2-1. Roger Guedes abriu o placar, o Audax empatou num gol contra do volante Gabriel e depois o Duqueiroz, volante aparecendo de novo, marcando o gol da vitória corintiana. Mais uma vez, garoto que pelo menos nos jogos treinos vai se destacando no elenco corintiano. Esse jogo treino desta quarta-feira foi de 4 tempos de 35 minutos. Então, nos 2 primeiros tempos de 35, o Silvinho usou um time, teoricamente o time titular, e depois mudou a equipe para os 2 tempos de 35 finais aí da atividade. E a escalação inicial, com as voltas de William e Renato Augusto, a gente coloca na tela agora do Gazeta Esportiva, sem Paulinho, hein, gente? Um Corinthians que iniciou o jogo treino contra o Osasco Audax com o Cássio no gol. Fagner, João Vitor, tem o Gil também, Lucas Piton, Gabriel, Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes e Gustavo Mantuan. O Silvinho utilizando essa formação. Depois, na segunda etapa, mudou a equipe. O meio-campo, por exemplo, do segundo time teve o Cantilho, o Paulinho e o Duqueiroz atuando por ali. O Jô só entrou no fim da atividade, porque acabou começando a pré-temporada um pouco depois por causa da Covid-19. Mas, enfim, interessante ver essas formações aí que o Silvinho tem colocado em prática. E muito torcedor, né, antes da pré-temporada mesmo ser iniciada, já tentava esboçar o Corinthians com todos os jogadores de nome, de peso que estão aí. Tinha a discussão, por exemplo, quem seria o primeiro volante, né? Paulinho, Juliano ou Renato Augusto, para os 3 jogarem juntos ali nessa trinca do meio-campo. Mas até o momento o Silvinho não abriu mão de um primeiro volante mais de ofício. Tem utilizado o Gabriel por ali ou o próprio Cantilho. Isso é, Paulinho, Juliano e Renato Augusto ainda não jogaram juntos numa mesma formação. Claro, isso é com o tempo, mas o Silvinho não vem abrindo mão desse primeiro volante, pelo menos nesses 2 testes iniciais da pré-temporada. A estreia do Corinthians no Paulistão é 25 de janeiro contra a Ferroviária, lá na Neoquímica Arena. Notícias de mercado, antes de vocês debaterem aí a formação desse Corinthians de 2022. Robson Bambu, né, sem novidades, aprovado já nos exames médicos, assim como o goleiro Ivan. Ambos podem ser anunciados ainda essa semana. E o Corinthians já jogou as cartas na mesa e aguarda uma resposta de Diego Costa, que pediu um tempo para analisar propostas do futebol europeu. Está nas mãos de Diego Costa, pode ser o novo 9 do Corinthians. O Timão já fez a parte dele, agora fica a critério do atacante. Mas é isso, Mi, discussão eu deixo para vocês aí sobre a formação desse Corinthians para 2022. O que vocês acharam? Pois é, muita coisa para a gente conversar aqui. Eu já quero que o Chico Lang e o Celso Cardoso debatam. Então. E só vou jogar uma coisinha para vocês falarem e depois eu fico quieta. O Corinthians tem que ficar esperando essa resposta do Diego Costa até quando? Porque, às vezes, me dá uma impressão de ser, assim, sabe assim, ninguém me quis, então eu vou lá pro Corinthians. Não acho que seja assim, não. Eu discordo. O William foi a mesma coisa. O William também esperou até o último instante. Mas ninguém ficou sabendo. Não importa, mas o William, faz parte. quando a gente ouviu... Mas assim, o que a minha avó já dizia, minha mãe também, o que é combinado não é caro. O Diego Costa, ele foi claro com o Corinthians. Minha prioridade é jogar na Europa. Se não pintar nada interessante, e até quando? A gente fecha. Até o fim de janeiro? Ele já está todo dia talvez nessa ele expectativa? Feche agora, sim, mas está todo mundo ciente. Quando acaba essa janela da Europa, Fini? Alguém sabe? Até o fim de janeiro. Mas ele já sabe que não deve pintar, não deve pintar nada agora mesmo, ele deve fechar com o Corinthians, essa é a expectativa, isso faz parte do processo. Aí eu fico imaginando... Pô, é o Corinthians, Chicão, vai. Não, mas é o Corinthians, mas de repente... Mas nada, é o Corinthians. Não é assim. Ele tem família na Espanha, ele tem, são várias questões que ele está avaliando. Acho que isso faz parte do processo. Faz parte do processo.
Corinthians não vai sumir sem o Diego Costa e o Diego Costa não vai sumir se não fechar com o Corinthians, sabe? São coisas... Eu já discordo totalmente do Celso, acho que ele está menosprezando o Corinthians. Como menosprezando? Está dando uma banana para o Corinthians, já devia ter sim dado uma resposta, ou vem ou não vem. Se quer ficar na Europa, então vira e fala, olha, eu quero ficar na Europa. Mas ele falou, de repente está só aguardando ver a prioridade da Europa, se não pintar uma proposta. Aí, espera um pouco. Espera quando? O Corinthians tinha definido o seguinte, Michel e Celso, do dia 10 ao dia 15, ia decidir quem seria o camisa 9. Ou viria alguém, ou não viria ninguém, fechava, era o jogo, acabou. Entendeu? O filho me lembra de uma coisa aqui. E o reserva para tapar o buraco ali. É engraçado porque agora, pau que bate em Chico... Pau que bate em Chico... Não, tem data. O que eu acho chato é que não tem data para terminar. Eu nunca fiz, se fosse um craque, então... Se fosse um craque, se fosse um cara de 22 anos, um cara de 25 anos, um cara que estivesse no auge, arrebentando na Europa, tudo bem, até entendo, mas não é. Vamos dizer assim, é um refúgio do Atlético Mineiro. Eu só quero lembrar... Pô, o cara está demorando para responder. Que refúgio do Atlético Mineiro? Eu só quero lembrar os dois do seguinte. Já me pôs no... É óbvio, porque você está falando que ele está menosprezando o Corinthians. É refúgio do Atlético Mineiro. Eu acho que tá. Então ele poderia pensar também que o Corinthians o menosprezou, porque ele nunca foi a prioridade. A prioridade chamava-se Cavani. Ele leu um monte de gente Corinthians atrás do Cavani, Corinthians atrás do Cavani, tratou o Cavani. O Cavani disse não. Então vamos de Diego Costa. Também é a segunda opção. E isso faz parte do processo. Mas qual é o problema? Você acha que ele... Qual é o problema? O Diego Souza com o Cavani? Você está de Diego Costa. O Diego Souza. Mas é Diego Costa. Mas é um processo, Cavani, é um processo. E outra, o Corinthians foi honesto. Primeiro, Cavani. E ele foi honesto. Ele é assim, todo mundo da Europa. Depois o Corinthians. Não, ele foi honesto. Ele falou assim, minha prioridade é a Europa. Se não pintar nada, eu fecho com o Corinthians. Dá uma data, porque aí você não pode se mover. Mas eu nunca vi a gente oferecer um emprego para alguém e ficar de Se o eterno Corinthians tivesse um outro grande 9 à disposição, se mexeria, mas não existe. Não existe no esse outro grande... No planeta não existe o 9. Não existe. No planeta Terra. Não, que é isso? Claro que existe. Nesses moldes? Esse cara está empatando, eu não vou completar a frase, mas você sabe. Mas está empatando. Ele está empatando aquilo lá que você já sabe.